Francesco Bagnaia derrubou um paredão. Depois de 15 anos, a Ducati conseguiu o segundo título na MotoGP. Esse é o assunto de hoje, aqui no Grande Prêmio. Demorou muito tempo, mas a Ducati agora tem 2 títulos na MotoGP. Tudo isso graças a Francesco Bagnaia, ao trabalho de Gigi Dall'Igna, que conseguiu reconstruir a Desmocevic, e ao trabalho de todos os homens e mulheres que trabalham dentro da fábrica em Borgo Panigale. Foi um esforço coletivo, mas que hoje rende muitos frutos, porque a Ducati não é mais aquela moto que só um cara pilotava. Aquele um cara que a gente conhece, aquele um cara que entrou para a história, aquele Casey Stoner, que era um piloto muito especial e que tem um lugar reservado na história da marca, e vai ficar sempre para lá, o primeiro campeão mundial. Mas ele não é mais o único. Pessoalmente, embora eu veja os dois na mesma prateleira, eu não coloco Pecco e Stoner na mesma caixinha. Eu acho que o primeiro título tem um valor especial. Ele tem... Vai ter aquele carinho especial, né? Aquela sensação de, foi o primeiro. Mas eu acho que o que o Pecco conseguiu hoje é uma história diferente. Aquela MotoGP de 2007 era uma MotoGP diferente. Era uma MotoGP de guerra de pneus, era uma MotoGP onde eles conseguiram pegar todo mundo de surpresa. Era uma MotoGP de mudança de regulamento. E o Stoner era um cara que estava chegando, né? Ele tinha tido uma experiência anterior na LCR, mas ele era um piloto novo. Ele era um piloto que estava chegando. E piloto novo tem isso, né? Quando ele chega, ele pega a moto que veio na mão. E aí ele tem que aprender a se virar com ela. A Ducati de hoje não é isso. A Ducati de hoje é uma Ducati que está num grid muito competitivo, está num grid onde a gente tem muitas motos com possibilidades de vencer, está num grid onde a gente tem muitas máquinas fortes, onde ela tem que encarar uma concorrência muito grande. Mesmo assim, ela conseguiu se sobressair. Aí muita gente vai falar, mas olha, a Ducati tem muito mais motos no grid. É verdade, mas por que a Ducati tem tantas motos no grid? Porque ela conseguiu fazer uma moto tão boa que todo mundo se interessa por ela. A Honda não tem tantas motos no grid. É verdade, mas a Honda se interessou em colocar tantas motos no grid? A Yamaha se interessou? A Aprilia se interessou? Também é um aspecto que precisa ser levado em conta. A Ducati se interessou em colocar motos no grid e teve a capacidade de colocar tantas motos no grid. Então esse é um ponto que precisa ser considerado. No caso do Pecco, é um título cercado de história, porque ele não só encerrou o jejum da Ducati, ele encerrou o jejum da Itália, que desde 2009, com Valentino Rossi, não conquistava o título da classe rainha, e mais do que isso, é a primeira vez em 50 anos que a gente tem um campeonato conquistado por um piloto italiano em cima de uma moto italiana. Isso só tinha sido feito pela última vez por Giacomo Agostini com o MV Agusta em 1972. Então é um título de muito impacto, é um título histórico, é um título com uma carga histórica muito grande. E é um título que também, pela primeira vez na história, um piloto consegue vencer a MotoGP depois de registrar 5 abandonos na temporada. E a gente também tem que ressaltar, a conquista do Pecco é ainda maior pelo que fez Fábio Quartararo no ano. O Fábio não tinha uma moto para lutar com o Pecco, e ele lutou até a última etapa. É claro que a final foi tensa porque a gente sabia que o Fábio ia tentar, mesmo que ele não tivesse condições para isso. Ele não tinha moto para encarar aquela decisão, porque ele tinha que lutar contra muita gente. E se ele não conseguisse partir para a liderança da corrida logo na largada, ele tinha muito poucas alternativas, porque ele não tem muito como ultrapassar, ele fica muito vendido, porque como falta motor, como falta potência, ele não tem muito como enfrentar a concorrência. Então, no momento em que ele não conseguiu assumir a ponta na largada, já se sabia que a situação para ele era muito ruim. Eu achei um pouco apavorante o Pecco se expor da maneira como ele se expôs no começo da corrida. Na hora que ele e o Fábio foram pro confronto, eu falei, caraca, que medo, por que ele tá fazendo isso? Não tem necessidade. Mas ele falou depois que ele estava pensando que o top 5 era ali onde ele deveria ficar. Depois ele foi descendo. Chegou um momento onde ele tinha 3 Ducatis atrás. Eu falei, ótimo, ali é um momento seguro pra ele, né? Porque tendo 3 Ducatis atrás, ninguém vai passar e aí tudo bem. E aí os caras começaram a passar, né?
Marini, Bastianini. Eu falei, gente, o garoto não tem um amigo nesse grid, ninguém vai deixar ele sossegado. Mas todo mundo passou bem de boa, né? Ninguém foi pra um ataque mais bruto. Ele também abriu passagem. Não, gente, vai, passa aí, tá tudo bem, passa, pode passar. Porque o Fábio também não ia conseguir chegar na ponta. O Alex Rins fez uma prova impecável, inclusive, pelo amor de Deus, Suzuki, que decisão pavorosa que você tomou de novo. Mas que história fantástica dele ter encerrado a história da Suzuki na MotoGP, né? Até onde a gente sabe é o fim da história mesmo. Eles não falaram em momento algum, né, de uma volta no futuro, então é o fim da história. Encerrar com uma vitória. Brad Binder, talvez, se tivesse demorado menos para passar o próprio Pecco no começo da corrida, talvez tivesse dado uma canseira no Rins, mas também fez uma baita corrida. Jorge Martin também foi muito bem. Então os 3 pilotos que estavam ali no pódio fizeram uma boa corrida. O Fábio não ia ter condição de chegar neles, mas terminou o ano muito bem. A Yamaha, mas isso vai ser um assunto talvez para a semana que vem, ou a gente volta a falar sobre isso por escrito ao longo da semana. Mas a Yamaha soltou um release que eu achei muito curioso, porque eles meio que reconheceram assim, ó, Fábio, a gente sabe que a gente tá em dívida com você, tá? Porque a moto não tava no nível do que você fez. Eles mandaram um release dizendo assim, você é o nosso número 1, reconhecendo que eles chegaram até a final do campeonato brigando pelo título por mérito do piloto. Então isso também foi muito bacana, né? É bem um comportamento de uma fábrica japonesa que está reconhecendo que, assim, não fizemos o melhor que a gente podia e a gente está aqui reconhecendo que foi você que fez a gente chegar até aqui. Então acho que tem esse reconhecimento importante por parte da Yamaha. No caso do Pecco, fechou a temporada com chave de ouro, conquistou o campeonato. Eu achei muito legal que na coletiva depois do campeonato, todo o título da MotoGP funciona dessa forma. Tem a coletiva de quem efetivamente está no pódio, normalmente, se o campeão estiver lá, tudo bem, ele fala em relação à corrida e depois ele fala em relação ao campeonato. E aí quando chegou a vez do Pecco falar sobre o campeonato, perguntaram para ele, porque acho que umas 2 semanas atrás, ele falou sobre o Quartararo, e aí ele declarou que o Quartararo era um piloto mais completo do que ele. E aí perguntaram para ele se... ele disse isso no ano passado, desculpa. E aí perguntaram para ele se agora que ele venceu o campeonato, ele ainda enxerga o Quartararo como um piloto mais completo. E ele declarou que sim, que ele ainda enxerga que o Quartararo é um piloto mais completo do que ele, mesmo ele tendo sido campeão mundial. Então eu achei bacana ele ter esse reconhecimento em relação ao adversário dele. Ele destacou que ele aprendeu muito durante esse ano, que aprendeu com as diversidades que ele enfrentou. Ele reconheceu que chegou um ponto, especialmente depois ali do GP da Alemanha, que foi quando eles tiveram a maior diferença de pontuação, que ele parou, olhou, reconheceu as deficiências que ele tinha, ele reconheceu que ele era um piloto rápido, mas que ele era um piloto inconstante, e que era nisso que ele precisava trabalhar. Então ele admitiu que ele cresceu bastante durante esse ano, mas que o Fábio ainda é um piloto mais completo do que ele. Então eu achei bacana ele ter esse olhar para a própria temporada dele, porque é isso que vai fazer ele voltar mais forte em 2023. Ele falou muito sobre o que o Rossi falou para ele. O Rossi estava em Valência e aí ele falou sobre a importância do Valentino e dos próprios pilotos da Academia VR46, do quanto todos eles o ajudaram nesse processo. E ele destacou que o Valentino falou para ele que para ele ficar calmo e para ele lembrar que, assim, aproveite esta oportunidade de brigar pelo título, porque nem todo mundo tem essa oportunidade. Então aproveite a chance que você está tendo. E que aí ele tentou se acalmar, ele reconheceu que não conseguiu muito, que ele estava muito nervoso, que foi uma semana muito nervosa, mas que ele tinha tentado seguir aquele conselho e tudo mais. Então foi uma temporada muito histórica da MotoGP por tudo que envolveu, pelo fim do jejum da Ducati, pelo fim do jejum da Itália, por essa história de um piloto italiano com uma moto italiana. É uma pena que tenha teste logo na sequência, porque tem um teste hoje, né? O teste que é o primeiro de 2023, 2023 já tá começando hoje para a MotoGP, porque senão a festa em Borgo Panigale já teria começado ou continuado, talvez seja a melhor maneira de dizer, mas de qualquer forma, acho que é um campeão justo. O Pecco foi quem mais venceu no ano. O Fábio teria sido um campeão impecável? Claro que teria sido, mas muito mais por esforço dele do que por conjunto. Mas em termos de conjunto, o Bagnaia foi quem fez o melhor ano. Me conta o que vocês acharam. Vocês estavam torcendo pelo Quartararo ou vocês estavam torcendo pelo Bagnaia?
A gente se vê na semana que vem. Valeu!